Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós estamos aqui para a aula 27 do Movimento Aprender Mais. Então, peguem aí o EMAI Ler e Escrever de vocês, volume 2 do terceiro ano, para nós começarmos a nossa aula. Olha só, crianças, nós vamos continuar a nossa sequência do ler e escrever. Então, vocês abram lá na página 142. Nós vamos realizar a 142 e a 143, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Atividade 3B, conhecendo as características de um verbete de enciclopédia. Então, vamos lá? Estão prontos aí? Lembram que eu falei para vocês que nós iríamos escrever um verbete de enciclopédia? Então, hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero textual, tá? Então, prestem bastante atenção na leitura, depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Leia o texto em parceria com sua professora e colegas, para conhecer sobre as características de um verbete de enciclopédia. Libélula. Hoje nós vamos falar desse inseto aí, vocês já viram? Já, né? Ele é bem conhecido. Vamos lá? Acompanhem a leitura junto comigo, crianças. Podem utilizar aí um lápis, o dedo, para não se perderem, tá? Os olhos, se vocês conseguirem acompanhar somente com os olhos, tá? Então, vamos lá. As libélulas são insetos encantadores. São voadores carnívoros com 2 pares de asas transparentes com finas nervuras. Seus olhos são grandes e permitem a localização de suas presas. Corpo comprido e estreito. Apresentam cores e tamanhos variados. Vivem próximos a locais com água parada, zonas pantanosas ou perto de ribeiros e riachos, onde podem depositar os seus ovos. Esses insetos possuem 6 patas que permitem a captura de suas presas. Há cerca de 5.700 espécies de libélula. Possuem asas que podem medir de 2 até 21 centímetros de envergadura, dependendo da espécie. A maioria dos cientistas concordam que, provavelmente, as libélulas maiores de 21 centímetros atingiram este tamanho devido à disponibilidade de oxigênio encontrado ao seu redor. A respiração desses insetos não é como a nossa, dos humanos. Eles têm pequenos buraquinhos, chamados de traqueias, onde recebem o oxigênio. São exímias caçadoras. Quando nascem, são larvas aquáticas ou ninfas, dotadas de um par de quelas para capturar seu alimento. Desenvolvem-se com muita rapidez e trocam de pele várias vezes, até se tornarem adultas. Alimentam-se de girinos, mosquitos e outras pragas. Seus voos podem atingir entre 50 a 90 quilômetros por hora. Olha só, tá bom rápido, né? Então, crianças, esse aqui é o texto sobre a libélula, tá? Um verbete de enciclopédia. Então, vamos conversar mais um pouquinho sobre esse gênero textual? Olha aqui, na atividade 3C, o que nós vamos fazer aqui? Planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia. Então, nessa atividade, vocês escreverão um verbete com o auxílio da professora. Para isso, utilizarão as informações listadas na atividade 3A. Não se esqueçam de pensar em quais informações são mais importantes e como devem ser escritas. Então, onde nós encontramos esse tipo de texto, gente? Nós encontramos
nas enciclopédias, tá? Então, esse texto aqui nós podemos encontrar nesse tipo aqui, ó, de enciclopédias. Aqui eu coloquei algumas infantis, tá? Vocês podem encontrar aí na biblioteca da escola de vocês algumas enciclopédias. E aí vocês podem pesquisar aí, procurar, ler, tá bom? Vamos lá, ó. Mais algumas informações sobre verbetes de enciclopédias. São produções coletivas de pesquisadores ou especialistas, mas eles não são identificados. Então, são pesquisadores ou especialistas sobre o assunto que escrevem, mas o nome deles não é citado no texto, tá bom? E é uma produção coletiva, gente. Não é só uma pessoa só que escreve. Várias informações de pessoas, pesquisadores aí, vão sendo acumuladas, juntas assim, né? Elas vão sendo juntadas aí para formar o verbete. Geralmente, antes da internet, da tecnologia, nós pesquisávamos muito em enciclopédia. Agora, essa pesquisa, ela já ficou assim mais para a internet mesmo, né? Nós temos que procurar as informações aqui na internet. E tem alguns lugares que a gente pode procurar, igual as informações assim, nós podemos achar na Wikipédia, né? Então, vocês podem encontrar essas informações nesses lugares também, além da enciclopédia, tá? Que agora nós temos enciclopédias virtuais. Podemos utilizar um verbete para realizar uma pesquisa escolar, em feiras e exposições de conhecimentos, ou para esclarecer curiosidades de um determinado tema. Então, para isso que ela serve. Para a gente fazer uma pesquisa escolar, para colocar em feiras, igual feiras de ciências, né? Para a gente matar a curiosidade mesmo de algum tema. Se a gente está curioso sobre aquele tema, a gente pode procurar lá. Os verbetes servem para divulgar conhecimentos técnicos e específicos. Por meio deles, as crianças podem ter um acesso à divulgação científica por meio de uma linguagem mais fácil. Então, a linguagem científica é muito difícil, né, para entender. Então, para as crianças entenderem melhor, então você tem esse verbete de enciclopédia, né? Que pode ficar mais fácil, mais acessível para as crianças entenderem melhor esses textos de divulgação científica. Os verbetes trazem informações científicas sobre diversos temas com foto e ilustrações. Nós vimos alguns textos de divulgação científica aqui nesse projeto que nós estamos fazendo, e vocês perceberam que a maioria deles, ou quase todos que foram apresentados aqui, eles têm ilustrações ou fotos, não é? Então, vamos lá, crianças. Olha só. Vocês lembram que nós lemos e fizemos anotações aqui sobre o bicho-pau? Então, dessa atividade que nós fizemos, nós vamos hoje montar o nosso texto, tá bom? Então, vamos lá. Ó, atividade 3A. Então, essa que vocês vão voltar lá, tá bom? Ler e selecionar informações. Nós já fizemos. Nós só vamos ver quais as informações que nós selecionamos, tá bom? Então, olha aqui. Nós fizemos essas informações aqui, ó. O inseto, nós lemos o texto e fomos grifando. Lembram disso? Isso, agora nós vamos reunir essas informações aqui, ver o que é mais importante e colocar no nosso verbete de enciclopédia. Vamos lá, bicho-pau. Vou ler só as partes que nós grifamos, ok? Então, vamos lá. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à sequência que possui com fragmentos, a semelhança que possui com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca balançando no vento, não é?
Seu nome científico é Phasmatodea, né? O bicho-pau se reproduz através de ovos. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, o bicho-pau é denominado de ninfa. Lembram disso? Agora aqui, ó. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados. E antes da fase adulta, quando ainda são ninfas, a perna perdida pode crescer novamente. Né? Essa foi a curiosidade que nós achamos. Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas sobrevivem mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Esses insetos preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas da vegetação local. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhas e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras ou em pitangueiras. Essas aqui foram as informações que nós achamos mais importantes, não foi? Então, agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Aí, no espaço de vocês, não tem como vocês escreverem. Então, vocês vão utilizar hoje o caderno. Vocês peguem o caderno, escrevam aí, atividade 3C, planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia. Tá bom? Isso. Então, vocês vão escrever bicho-pau, que é o título, tá? E vocês vão desenhar agora, gente. Vocês podem aí pegar o livro de vocês, observar como é um bicho-pau e vocês vão desenhar o bicho-pau. Porque num verbete de enciclopédia sempre tem figuras, não é? Se você preferir pesquisar e aí colar, pode também, tá? Mas podem desenhar, usem aí a criatividade de vocês são maravilhosos em desenhos, então desenhe aí um espaço no caderno de vocês, escreva o título, depois o desenho, e aí nós vamos começar o nosso texto, tá? Vocês podem pausar aqui, fazer um desenho com muito capricho, depois vocês voltem para fazer o texto comigo, tá joia? Então, vamos lá para o nosso texto, gente. Nós vamos utilizar aquelas informações que nós fizemos. Olha só. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com folha seca. Seu nome científico é Phasmatodea. Isso que nós reunimos de lá, não é? Do texto. Vamos continuar agora. O bicho-pau se reproduz através de ovos e leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. Crianças, não precisam ficar desesperados aí para copiar correndo não, hein? Vão pausando o vídeo, tá joia? Então tá, vamos continuar. Uma curiosidade é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados. E antes da fase adulta, a perna perdida pode ser regenerada. Olha aí, né? Vamos lá, continuando as informações que nós achamos importantes para o nosso verbete de enciclopédia, tá? Os machos vivem cerca de 18 meses e as fêmeas mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Elas são maiores, né, do que os machos. São insetos que preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são florestas tropicais, nas quais são encontradas em folhas da vegetação local.
O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, eles podem ser vistos em goiabeiras ou em pitangueiras. Apesar disso, ele nunca se reproduz o bastante para arruinar a agricultura. Então, olha aqui, crianças, fizemos nosso verbete de enciclopédia. Tá joia? Então, façam aí com bastante capricho, copiem bonitinho no caderno de vocês, tá? Que hoje nós terminamos a nossa aula. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Espero vocês. Não faltem. Um grande beijo. Fiquem com Deus.